Olá, tudo bom? Eu sou a Raquel Mom e hoje, olha, estou muito feliz. Temos uma visita muito especial aqui no Evancast, o podcast do CE, que ocorre aqui no estúdio de podcast 281. Estou aqui com uma convidada muito especial, já trouxe muitas boas lembranças. Milena Amorim, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Olá, Raquel. Olá, pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço pelo convite, fico muito honrada, muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas. Já relembrei muitas coisas boas, muitas lembranças daqui, estudando aqui pequenininha, né? Com 6, 7 anos. E é uma alegria estar aqui. Milena, que bom tê-la conosco. Eu até tenho aqui, né, o teu currículo, tudo para te apresentar, mas eu acho que ninguém melhor do que você para nos contar um pouco, né, sobre quem é a Milena Amorim hoje, 2023. Então, para começar, me chamo Milena Amorim. Eu sou... Com M no final. Com M no final, Milena Amorim. Eu tenho 20 anos e sou daqui de Curitiba mesmo. Hoje eu sou cantora, sou ministra de louvor, líder de adoração. Eu cuido dos adolescentes da minha igreja, cuido do louvor dos adolescentes da igreja. Certo. Aí eu ajudo meu pai, sou filha de pastor, sou filha, neta, bisneta e sobrinha de pastor. Tenho uma família inteira aí de pastor, então é um desafio. Eu sou filha de Deus e é um privilégio para mim poder saber que realmente Deus tem algo para mim, né? É realmente um privilégio saber que Deus tem um chamado, um propósito para minha vida. E esse propósito eu fui descobrindo mais ali na minha adolescência, mas isso eu conto mais pra frente, né? Quando você for perguntando. Mas basicamente isso. Então, assim, Milena, ó, cantora, compositora, líder de adoração do louvor com os adolescentes, né? Ministra de adolescentes e estudante de teologia. Estudante de teologia. Comecei recentemente a fazer teologia na Unicesumar. Faço EAD para ficar mais fácil, porque hoje em dia graças a Deus, eu saio ministrar bastante nas igrejas, viajar. Então, eu tô fazendo teologia, que é algo meio inesperado. Eu nunca quis fazer, por eu ser um pouco improvável para o ministério, que também eu vou contando mais pra frente. Mas tem sido muito bom. Bem, eu conheci a Milena criança, né? Foi nossa aluna no Educacional Evangélico. Eu hoje gastei um tempo fuçando as minhas pastas lá de foto de 5 em 5 anos. Achei as fotos da formatura da Milena na educação infantil. Nossa. 5 anos, ainda na troca dos dentinhos de leite. Ali, muito lindas fotos. Banguelinha. Então, assim, Milena, o que você lembra de você criança? Antes daquela época, até depois. Você se considerava uma criança tímida? Você era uma criança extrovertida? Você olhando hoje para Milena, criança lá de 5, 6 anos, como que ela era? Eu era muito tímida. Muito. Eu não sei se você lembra muito bem como eu era, acho que sim, né? Mas eu era muito tímida, muito envergonhada. Eu, desde pequenininha, eu gostava de cantar. Mas eu tinha muita vergonha, então eu não cantava nem na frente dos meus pais. Tinha muita vergonha, era muito tímida. Eu fiquei por um tempo ali sem os meus dentes da frente, né? Mas eu tive que fazer uma cirurgia. Porque ocorreu um problema. Então eu fiquei um tempo a mais. Não foi só a transição de toda a criançada ali. Não, então os meus amigos já, tipo assim, já estavam crescendo os dentes e eu ainda tava meio banguelinha. Então eu ainda ficava com um pouco de vergonha. Nossa, que interessante. Sempre tive muita vergonha, muito tímida. Não, olha, confesso pra você que eu nunca fui de, tipo assim, ser estudiosa, né? De tirar 10 em todas as matérias. Mas você tinha boas notas, Milena. Ah, é? Sabe que eu não lembro disso? Eu lembro mais do ensino médio, né? Mas quando era pequenininha, que bom saber disso. Mas, bom, eu lembro que eu era muito tímida, mas foi um desenvolvimento, né? Foi tudo um processo. E aí eu lembro que na minha adolescência Deus começou a quebrar essa timidez. É isso que eu ia te perguntar, assim. Você lembra, antes até de perguntar dessa
quebra, como você falou, da timidez. Você lembra qual foi a primeira vez que você cantou em público, tipo assim, solo, em público? Uhum. Tens a lembrança disso ou acabou acontecendo e não foi tão marcante? Quando eu era pequena, o meu pai, eu tinha vergonha, mas meu pai insistia pra eu participar do coralzinho da igreja. Ok. Então, sempre participei e aí eles me davam alguns solos pra fazer. Canta Uhum. essa música. E a primeira vez, sabe, eu não lembro, mas eu lembro assim de algumas vezes que eu cantei e daí, por estar tão envergonhada, eu acabava desafinando tudo. E até muitas pessoas perguntam, né? Você se lembra do dia que você aceitou a Jesus? Você se lembra do dia o dia que você se batizou? E eu falo que eu não me lembro. Uhum. Infelizmente, eu não me lembro, mas é porque eu nasci em berço cristão, né? Nasci em berço evangélico, os meus pais, meus avós pastores da igreja, da 10ª EQ, aqui pertinho, né? Sim. Então, eu sempre participava da escolinha e eu lembro que todo culto que a professora perguntava, alguém quer aceitar Jesus? Eu ia lá, eu quero aceitar Jesus. Então, eu aceitei a Jesus várias vezes. Sempre, né? Sempre ali, escutando a palavra, indo em retiros, mas sempre muito introvertida. Bem Uhum. introvertida. E nesse período, ainda antes de você ir começar se soltando, quebrando essa timidez, como você fala, quem é a pessoa que mais pessoa que eu digo próxima, assim, né? Não é lá aquela inspiração daquele cantor, aquele artista famoso longe, né? Quem foi a pessoa que mais te inspirou, mais te conduziu a esse amor ao ministério da música? Com certeza foi meu pai. Eu imaginei, mas eu queria te Meu perguntar pai, isso. ele sempre me incentivou, porque antes dele ser pastor, ele era músico. Ele era mais ministro de louvor. Milena, se eu falar que eu lembro do teu pai, adolescente, Não cantando em acredito! dupla, né? Ele Você cantava lembra? em dupla, Aham. assim. Então, o meu pai, desde a adolescência, assim, ele começou com uma dupla, sertanejo e gospel, em Aham. Salto. Daí ele viajava, Gravaram na gravaram um época, disco, sim. viajavam pelo Brasil inteiro, assim, e depois ele pegou uma banda, Frutos da Criação. Que daí Uhum. ele gravou também, ao total ele gravou 13 CDs. Não, 12 CDs e um DVD. Então ele vivia viajando, ele já tem bastante história, bastante caminhada no ministério Aham. da música, né, do louvor, da adoração. E depois ele foi se desenvolvendo mais para a parte da palavra, para Certo. a área da palavra. Hoje ele é escritor também, Sim. mas ele sempre foi músico, então ele sempre me incentivou. Eu sempre vi ele como a minha inspiração, assim, porque eu via que ele realmente vivia o que ele pregava. Ele Uhum. vive o que ele prega, né? Então isso que é ótimo de ver. E aí que vem eu acho que é uma das perguntas mais especiais aí do nosso podcast. Que momento aí que você começa a perceber esse chamado de Deus na tua vida, que, querendo ou não, o que você faz hoje sai do usual do que 99% dos jovens, ou quando você era mais novinha ainda, dos adolescentes fazem, né? Usar uma boa parte do tempo ali Nossa. ensaiando, Aham. compondo, cantando, viajando. Quando que você começou a perceber que isso era para a tua vida? Então, foi ali quando eu tinha os meus 13 anos. Eu entrei para os adolescentes da minha igreja. E antes de entrar, eu fazia parte dos juniores. E era assim, pra mim, eu olhava os adolescentes e eu falava, nossa, galera mais velha, galera mais descolada, né? Eu falava, que vergonha. Tinha vergonha de ir em um culto, pra você ter uma ideia da minha vergonha. Mas eu fui com 13 anos, e aí logo depois ia ter um retiro. Ok. E sempre retiro é maravilhoso, né? Retiro a gente tem experiências com Deus. E eu amava cantar, mas eu tinha essa trava. Eu tinha essa vergonha. Então, o que eu fiz? Eu falei com Deus, fui lá, orei e dei um passo de fé. Eu falei, Deus, se o ministério do louvor, o cantar, o adorar for pra minha vida, se for esse o chamado que o Senhor tem pra mim, que o Senhor fale comigo na primeira noite do retiro. Nossa, Eu arrepia. Hã? dei um passo de fé. Fui ousada, né? Eu falei, Deus, fala comigo. E aí eu fui pra esse retiro. Você acredita que Deus falou comigo na primeira noite? Deus usou a vida de um profeta, de um pastor. Ele nem me conhecia, nem sabia que eu cantava. E aí foi numa ministração bem poderosa. Ele chamou as meninas pra frente, começou a profetizar
sobre a vida de muitas pessoas que estavam ali, sabe? Algumas específicas. E aí eu tava assim, ai Deus, é agora que o Senhor vai falar comigo. E Deus falou comigo. Ele não me conhecia, ele chegou pra mim e ele falou: entre a sua adolescência e a sua juventude, você vai gravar canções. Eu vejo melodias, letras de músicas, eu lembro bem, eu vejo um papel e uma caneta e eu vejo você compondo. E você não vai só ser uma cantora, você vai ser uma adoradora. E ele falou isso naquela noite e eu peguei pra mim. Ele só falou: confie, confie. Eu peguei aquilo pra mim e eu falei: não, a partir de hoje eu não posso mais deixar de lado o que Deus tem pra mim. Eu vou, mesmo com a vergonha, mesmo com medo, mesmo que os outros falem, eu vou porque se Deus me chamou. E eu creio que antes do nosso chamado, né, seja ministerial, seja profissional, vem o nosso propósito. Qual o propósito de Deus pra nós? Ele quer que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade. Então, independente do que eu sou bom, do dom, do talento, ele quer que eu adore ele, né? E que eu obedeça. Então, eu falei, agora eu vou. E aí, nesse mesmo retiro, eu também fui batizada com o Espírito Santo. Nossa, Eu que retiro, hein, Milena? Minha vida foi um retiro marcante mesmo. E eu queria muito, né? Eu tava naquele anseio de ser batizada no Espírito Santo, demais de Deus, né? Mesmo com 13 anos, novinha, minha irmã tá aqui, tem 13 anos. Então, eu vejo que Deus tá levantando uma nova geração, uma geração adolescentes, crianças, adolescentes e jovens que vivem esse propósito, esse chamado. E eu falei, Deus, eu quero mais de ti. E aí, eu lembro que chegou a última ministração do retiro, domingo de manhã, que a gente ia voltar pra cá, e era a ministração do meu pai que ia pregar, ministrar o louvor, e aí eu falei pras minhas amigas, né, gente, eu não sei se vai ser hoje, sabe aquela coisa? Porque é o meu pai, né? E você sabe, quando a gente menos espera, é que Deus mais surpreende. E aí foi bem na ministração dele que Deus me batizou com o Espírito Santo e foi maravilhoso, e eu voltei daquele retiro meio que pronta, assim, decidida, não, a partir de hoje eu não vou deixar mais a vergonha tomar conta de mim. E aí a gente tem um ministério lá nos adolescentes chamado Garagem de Louvor. Como se fosse uma banda de garagem, assim? Ou não tem nada a ver o nome? Tipo isso. Eu não sei o porquê desse nome. Mas é um projeto que a gente faz como se fosse audições. Sabe? Audições para entrar no Ministério de Louvor. Mas não audição. Que a gente adaptou dessa forma, achou bem melhor. A gente vai todo sábado lá. E aí a gente ensaia, a parte da tarde a gente vai e chama os adolescentes que gostam e sabem que tem esse propósito, que Deus tem esse chamado, que gostam de tocar, ministrar, cantar, fazer backing. E aí a galera vai e começa a desenvolver. Aí a gente separa assim, vamos ensaiar 3 músicas. E a gente vai ensaiando e nisso a gente vai desenvolvendo os adolescentes para entrar para o louvor. Entendeu? Então eu lembro até hoje. E já existia esse formato na época. E até hoje é assim. Que legal. E eu vejo que é maravilhoso. Porque daí a gente vai, eu vejo que tem tantas meninas hoje que tem vergonha. Hoje eu sou líder do louvor dos adolescentes. Sim. Tô contando. Mas quando eu fui assim, nossa, tinha tanta vergonha, mas aí quando eles começaram a canção, eu comecei a cantar, e aí passou alguns sábados, assim, eu lembro que passou uns 2, 3 sábados, o líder do louvor já me colocou pro louvor. Então, foi assim, uma experiência maravilhosa. Nisso, o meu pai, ele sempre ia ministrar nas igrejas, por a gente tá na quadrangular, e a gente conhecer bastante igreja, sim, ele sempre me levava junto. Então, o meu pai também acreditou bastante em mim, sabe? Eu era afinada, né? Cantava bem, mas ainda não era tão desenvolta pra falar. Hoje eu ainda percebi, assim, que você me mandou vários vídeos, né? De pontos diferentes da tua trajetória, assim. E como eu acredito que eles estão na sequência, e foi um momento assim que eu parei, sentei, aí eu vou assistir tudo que a Milena me mandou, até para eu me sentir mais capacitada para a nossa conversa. Tudo. E como a gente percebe o teu desenvolver, o teu desabrochar, até em termos assim, de técnica vocal, de segurança, é muito bacana, porque de repente assim, eu sentei num minuto e fui assistir uma sequência de vídeos, que bacana. Isso é muito, muito legal eu ir vendo, porque eu tinha vergonha pra postar vídeo, não era algo que tinha tanto, né? Adolescentes da minha idade ainda não postavam tanto vídeo cantando.
E aí eu lembro que eu falei, vou começar a postar. Que de repente quem vai assistir não é só a pessoa lá da igreja, Sim, é o teu colega de outro exatamente, local, e daí muito, de repente, né, tem muito. todo Uhum. um julgamento ali de Sim, adolescentes, quer dizer, você. exatamente. E hoje eu vejo isso, eu vejo os vídeos antigos e eu fico vendo, meu Deus, como eu tinha coragem de postar isso. E assim, eu vejo como meu pai tinha coragem, assim, de me levar, sabe, me dar a oportunidade. Eu lembro que a primeira marcha pra Jesus, assim, aquela multidão, ele falou, não, vem que você vai cantar 2 músicas. Tipo assim, ele me levou pra cantar na Devec aqui de Curitiba, num evento grande. Ele falou, você vai cantar uma música, vai ministrar. Então, e aí nisso eu entrei pro louvor dos adolescentes, mais pra frente eu entrei no louvor da igreja Aham. e eu ia com meu pai ministrar. Então, foi assim que começou aos pouquinhos, daí as igrejas me conhecer, e aí alguns me chamarem. Nisso daí foi um pouquinho mais pra frente, uns 2 anos pra Milena, frente. eu queria te perguntar uma coisa. É quase no que você fala aí, né, do momento que você vence a timidez, entra no grupo de jovens ali, vai desenvolvendo talento. Como diz, você já era afinadinha, mas é um talento que vai se desenvolvendo, possivelmente desenvolvendo a técnica, tudo que é a questão do cantar. Mas o que eu queria te perguntar, assim, e o compor, porque na minha cabeça é uma coisa muito mais complexa, né? Tu lembra como que foi a primeira composição tua, em que momento da tua vida foi, a música que foi? Foi uma coisa assim na hora, tipo, escrevi tudo ou ela foi aos poucos? Foi letra e música, foi só música? Como que foi? Sabe que a minha primeira composição, eu não lembro ao certo, mas agora, conversando com você, eu acho que foi na época que eu estudava aqui. Eu tinha Sério, Milena? 6, 7 anos e era uma música assim, bem. Sabe que eu nem lembro ao certo. Falava sobre Israel. Se você quer ir um dia para Israel. E você foi para E eu fui pra Israel, né? Israel. Eu fui. Eu já Depois de uns vi anos. foto de você no camelo. Fui. Aham. Mas eu acho que eu tinha 6, 7 anos. Mas assim, a composição que eu lembro mesmo, minha primeira composição foi mais pra frente. Foi, eu acho que com uns 15 anos. Daí eu Certo. comecei a cantar na igreja. E aí, assim, tocar algum instrumento ajuda muito com, né, a compor, a ministrar na igreja, porque daí você já vê os tons, enfim, fica muito mais fácil. Você toca. E aí eu toco violão e agora teclado. Eu comecei, tinha um ukulele lá em casa jogado, um ukulele, sabe? Um Sim, o violãozinho. violãozinho. E aí eu falei, Aqui nossa, os alunos todos do 8º e 9º aprendem o ukulele. ai, então, é bem mais simples, mais fácil. Sim. Tava lá em casa, eu falei, como será que toca? Aí eu tive interesse, peguei o YouTube, coloquei lá e aprendi sozinha. Daí nisso que me veio pra tentar aprender o violão. Meu pai sempre tentou me ensinar, mas nunca deu certo porque eu sempre achei que era difícil. E meu pai também. E aprender algumas coisas com pai e com mãe, não. Exatamente, não Vai tem tentar paciência. aprender a dirigir Não, com pai e com não, mãe, né? não dá. Ninguém merece, Não né? tem muita paciência, então ele só me mostrou. É assim, ó, acorde aqui, aqui e aqui. Nisso, eu fui aprendendo sozinha, sabe? Aham. Então, tocar um instrumento ajuda muito você a compor. E a tua igreja é uma igreja que ela é muito rica em músicos, né? Graças Tem a muita Deus. gente talentosa ali Graças a que Deus. toca, que canta, assim. Bastante. Nossa, hoje. E aí a galera é tudo junto, assim, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Mas falando ainda Na da composição. composição, a primeira canção, assim, que eu compus e depois, foi antes da pandemia. O nome se chama Meu Lar, que começa ali falando sobre Salmo 25. Me faz conhecer os teus caminhos e guia-me com a tua verdade. E aí depois fala, né, debaixo das suas asas é a minha casa, é o meu lar. Sabemos que somente debaixo das asas do Senhor nós podemos encontrar o lar seguro, abrigo. Então foi uma canção que Deus me deu, assim. Eu falei, nossa, debaixo de tuas asas. Fica na cabeça, sabe? E aí eu sempre quis gravar, mas nunca soube como fazer, com quem gravar. Tem investimento também. Até que Deus abriu uma porta bem no meio da pandemia pra eu gravar essa música. Mas assim, eu via as filmagens
gravação do teu primeiro Primeira trabalho, gravação, primeiro assim. projeto. Essa gravação foi de 17 para 18 anos. E aí eu lembrei da promessa que Deus me deu, né? Que entre a minha adolescência e juventude eu iria Bem gravar. na transição. Aham. Exatamente. Então, como Deus é fiel, assim, nesse tempo, veio muitas outras palavras, sabe? Muitas palavras proféticas. E na época da pandemia, que parecia uma época, um deserto, né? É, E ali que Deus exatamente. fez brotar esse ministério da Exatamente. composição, gravar. Muito. E eu recebi bastante testemunhos, assim. Mais pra frente, Deus começou a me dar outras canções, né? Que aí eu gravei ano passado. Faz um ano, inclusive, que eu gravei 2 canções. Uma que se chama Recomeço, que fala sobre recomeçar, é linda, fala sobre esperança, uma música que, assim, nos incentiva a continuar, a prosseguir. Ela fala: sei que há um propósito maior, que eu não preciso entender. Se a noite inteira eu chorar, a tua voz me acalmará. Mas a esperança do amanhã, a esperança de um recomeço feliz. E essa é composição tua. É Que linda. bênção, Depois, até se vocês quiserem escutar, que se chama bênção. Recomeço. Inclusive, recebi um testemunho maravilhoso. A gente vai deixar depois o link no YouTube para o pessoal poder acessar os teus canais, tudo, e de repente essa indicação dessas músicas Com que você certeza. tá mencionando aqui, Com que de repente certeza. a pessoa, essa daqui eu queria Com ouvir. certeza. E como há poder no louvor e na adoração. Eu tenho visto isso cada dia mais, assim. Essa canção, Deus me deu em um tempo um pouco difícil. Foi pra mim, sabe? Pra, assim, a esperança no amanhã, a esperança em Jesus. E aí eu recebi um testemunho semana passada de uma moça que tava com cisto. Ela queria muito engravidar, mas ela tava tentando e não conseguia. E nisso ela colocou a minha canção no carro. E Deus começou a encher ela ali, sabe? Começou a chorar, a se emocionar e falar: Deus, cura, cura minha vida, cura. E aí ela tava indo para o hospital. Quando ela chegou lá, o médico falou: seu cisto não tem tá. mais, não tem mais, pode ir embora. Passou um tempinho ali, ela tava grávida. Então eu creio, assim, que há poder na adoração, no De louvor. cura, de Isso é muito mudança de real. Há vida. cura, realmente. Milena, se você tivesse assim só um tempinho para você falar hoje com o adolescente de hoje, né? Porque você tem só 20 anos, mas eu vejo assim de quando você foi adolescente, ali dos teus 13 para agora, muita coisa mudou, né? Bastante, bastante. Hoje em dia, infelizmente, a nossa geração, ela tem muita coisa ali nas redes sociais, né? TikTok, Instagram, tem muita coisa que influencia. E você, admita, você é da época que ainda assistia DVD com desenho bíblico, né? Exatamente, eu tava vendo esses dias, a gente colocou pra lembrar Ana Paula Valadão, Aline Barros, era Sim, isso que esse é bilinguismo. exatamente na minha infância, né? Na minha adolescência que já começou assim, começava com YouTube. Mas você pegou a época de ir em locadora, alugar alguma Com coisa. certeza. Aham. Tava lembrando esses dias. Hoje em dia, a Ana Júlia não sabe o que é locadora. Ela falou: o que é isso? Eu falei: meu Deus, que Não loucura. sabe o que era felicidade, Que né? loucura. Alugar um filme, pegar uma Realmente. pizza, né? Realmente, era maravilhoso. Então, hoje em dia, infelizmente, se não cuidar, é muito fácil ocupar a tua mente, ocupar o teu foco com as distrações. É muito fácil você se influenciar. Porque, infelizmente, o mundo é maior, né? É maior do que, assim, as pessoas que estão fora da igreja, tá? É um número muito maior do que as que estão na igreja, né? Então, tem que cuidar. Tem que cuidar porque nós somos escolhidos, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E tu acha que hoje os adolescentes ou mesmo as crianças estão mais tempo em frente às telas do que seria adequado? Muito, muito. Eu tava vendo um vídeo esses dias, próprio assim, não que eu não veja, né? Aham. Tem um aplicativo lá, o TikTok, que a gente sabe que é só vídeo. E aí a gente vai pra baixo, vai rolando os vídeos e tal. Tem muita coisa boa. Hoje em dia as redes sociais, a gente pode usar como uma ferramenta poderosa, né? De evangelismo. Eu uso muito as minhas redes sociais pra evangelizar, pra falar sobre Jesus, pra passar adoração, mas infelizmente tem muita coisa que não edifica.
tem muita besteira, tem muita coisa, assim, que pode ocupar a mente das nossas crianças, dos adolescentes. Então, é uma distração, realmente, assim, se você vai passando e não vai cuidando, é muito vídeo, é muita informação. Você acha que vai ficar 5 minutos quando você vê passou 1 hora, né? Muito, muito. E olha que é algo que eu tenho cuidado, sabe, pra não ocupar tanto meu tempo. Tem alguns vídeos que são engraçados, que são muito legais, alguns pra gente dar risada, mas tem outros que, infelizmente, vêm pra E tirar de o certa foco. forma, tu tem usado as redes sociais para criar conteúdo que Graças a transmita Deus. a Então, palavra de Deus, que graças a divulgue o teu Deus. ministério. Então, quando eu comecei a cantar, com 13 para 14 anos, eu comecei a postar uns vídeos cantando. E aí, Uhum. principalmente quando eu comecei a aprender a tocar violão, ukulele, aí eu postava bastante vídeo, mas hoje já tá um pouco mudando o foco. Não tirando do foco de louvor e adoração. Sempre tô lá, tentando postar, né? Um cover, louvor, as minhas canções, né? Que aos pouquinhos eu vou gravando. Uhum. Mas hoje eu já tento colocar canções, palavras para edificar. Eu coloco algum vídeo falando sobre evangelismo, uma palavra de esperança, uma palavra de Eu vi conforto. um recorte de um vídeo teu entre os que você me enviou, que eu acho que você está ministrando em algum local, eu não sei Uhum, se era para mulheres ou onde era, mas que você fala uma palavra assim que me chama muito a atenção, que eu acredito muito nisso, né? Da outra geração que não conhecia Deus. Então, uhum, teve a geração que entrou na Terra Prometida uhum. e de repente se afastaram de Deus. E quantas vezes Deus fazia Sim. maravilhas Aham. e aquela geração Ah, conhecia sim. Deus. Aham. Tem um Aham. trechinho assim, e daí chegava a Exatamente. outra geração já que não Exatamente. conhecia o Senhor. Isso foi um tempo ali na palavra de Deus, né? Em Juízes. Eu vi que se tornou um ciclo repetitivo, um ciclo vicioso. Uhum, Eu vi, assim, tava lendo Pentateuco esses tempos e Deus falou muito comigo. Deus, ele chama Moisés para sair do Egito, tirar o povo do Egito, e aí vão para em busca, né, encontrar a terra prometida. Só que nesse deserto o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, e aí Deus não permite a geração que saiu do Egito entrar na terra prometida. uhum. Ele permite outra geração. E aí vem Josué, né? Passa a geração, Moisés morre, vem Josué. E Josué entra com a nova geração na terra prometida, na terra que mana leite e mel, na terra de Canaã. E aí, o que eu vejo, assim, o que Deus sempre enfatiza na Bíblia, o que Deus sempre falou na Bíblia, o que Deus sempre quis de nós, desde os primórdios, desde Adão e Eva, obediência. Não se esqueçam dos meus feitos, não se esqueçam das minhas maravilhas, porque eu vejo que hoje em dia, infelizmente, Deus faz alguma coisa maravilhosa por nós. Deus, ele responde às nossas orações. A gente pede, Deus, faz isso na minha vida, Deus realiza isso. E aí Deus realiza, porque ele é bom. Só que infelizmente passa e a gente esquece. A gente esquece do que Deus fez. E aí o povo entrou na Terra Prometida e Deus falou, não se esqueçam das maravilhas que eu fiz no deserto. Deus fez tantas coisas no deserto. Deus mandou maná. Deus fez tantas maravilhas. Deus abriu o mar para o povo passar. Só isso, que Deus é esse, né? Então, vem a outra geração e eles se esquecem de Deus. E aí vem Juízes, vem o livro de Juízes e começa a entrar num ciclo vicioso. O que acontece? Eles erram, se afastam de Deus, começam a seguir novos ídolos, novos deuses. E aí vem o castigo, né? Porque todo pecado tem a sua consequência. E aí o que acontece? Eles vão e Deus nos ajuda, manda um libertador para nós, manda um juiz, nos ajuda, nos socorre. E o que Deus faz? Deus, a sua infinita bondade e misericórdia, vai lá e manda um libertador. Deus ajuda porque ele é bom, ele é Deus e ele é fiel na sua promessa. Só que daí o que acontece? Tudo de novo. Aí Deus faz e eles logo se esquecem. Então, E repete, né? repete aquela coisa. Parece E que aí, Juízes se repete o tempo exatamente. todo. E em Reis também, tô lendo agora. Então, o que Deus falou comigo, eu creio que Deus está levantando uma geração, a nossa geração de adolescentes, jovens, que não vai esquecer de Deus, não vai esquecer das maravilhas, dos grandes feitos de Deus. Uma geração que vai permanecer e não vai se corromper. É nisso que eu creio e eu
oro, assim, para que Deus levante, sabe, pessoas com vozes proféticas, pessoas que estejam dispostos a continuar seguindo, a continuar firme, levando a palavra de Deus, levando o evangelho, independente de você estar nas quatro paredes da A igreja. igreja. Evangelho é muito mais do que você pregar na igreja, do que você louvar, erguer as suas mãos em um culto de domingo. Eu creio que o evangelho é você ser a luz do mundo, ser a influência, o sal dessa terra onde você for, né? E essa Creio questão nisso. do passar a palavra de Deus para a próxima geração, eu vejo que a gente, como escola cristã, né, 25 anos já, agora a gente começa a conhecer de volta, a reencontrar alunos lá que Uhum, estiveram conosco lá sim, no início, né? muito bom. Mas assim, essa importância do passar a palavra de Deus para a próxima geração. E eu assim, admiro, eu não sabia que o teu bisavô também era pastor, mas Uhum, assim, só de olhar para a vida do teu avô, eu lembro de criança, eu em Santa Catarina, ouvia aquela vinheta. Aquela aham, voz, né? aham. Rogério Amorim, o seu pastor do rádio e tal. Aham, Isso nem imaginava que você um dia vê. viesse a conhecê-lo. E eu penso assim que alegria e que recompensa do trabalho dele, né, de todos esses anos, deve ser no coração dele, Amém. de ver não apenas o filho, Uhum. as filhas, os genros, mas ver agora A a outra neta, geração. quer dizer, Aham, já né, a sim. terceira geração do ponto de vista dele, mas é a quarta É, geração do ponto de vista, né, do teu maravilhoso. bisavô. É, essa capacidade de conseguir transmitir o Uhum. temor ao Senhor para a próxima geração, É né? isso. Eu creio nisso. E, inclusive, eu acredito, e eu já recebi uma palavra, eu e meu pai já recebemos uma palavra falando que tudo que eles plantaram em todos esses anos de ministério, quem iria colher ia ser nós, os Uhum, netos. uhum, Eu, a minha irmã. uhum, Então, eles têm muito tempo de ministério, fazendo a obra, pregando o evangelho, e hoje nós somos o fruto disso. Eu uhum, vejo meu avô também é realmente um herói da fé, assim, que uhum. eu admiro muito. Numa época totalmente diferente, Muito. adversa, de muita perseguição a Muito. evangélicos de um modo Sim, geral, né? sim. E esse trabalho, vamos dizer, é realmente pioneiro. Milena, convite internacional, conta para Meu nós como Deus do foi, eu vi céu. as fotinhos lá. Nossa, Como que foi essa experiência? Era um congresso quadrangular que estava Uhum. acontecendo nos Estados Unidos? Não. Não. Na verdade, inclusive, as pessoas perguntam, né? Porque Porque meio por essa época tinha. tava tendo a convenção internacional, Ok. só que era lá em Los Angeles. Mas foi meio na mesma Foi na época. mesma semana, Por assim. isso que na minha cabeça eu fiz associação que Aham, era aham. nessa. Foi esse mês, né? Inclusive, Aham. as primeiras semanas ali. Essa viagem foi realmente um presente de Deus. E foi uma promessa Que que o Senhor me cidade que fez. foi? Foi em Orlando. Tá. Foi lá na Flórida. Que você foi para Orlando. E o Foi. congresso quadrangular Era estava. lá em Los Angeles. Bem Ok, longe. Não... ok. Então É não que a tinha gente nada a ver, acaba mas eu fazendo tava. associação, Aham, né? A gente sim. imaginar, é o mesmo Inclusive, eu local. postei e aí o povo falou: Ah, você tá indo pra convenção, com certeza. Falei, dessa vez, por incrível que pareça, não vou ministrar em nenhuma quadrangular. Aham. Mas foi, assim, sobrenatural que Deus Como que fez. chegaram em você? O Como que 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 te convidaram? aconteceu? Qual foi o caminho que as coisas aconteceram? O que aconteceu? Em 2016, eu fui com a minha família pra passear e a gente tava por lá e a gente falou: Vamos cultuar. Era um culto de domingo, tava a Fernanda Brum em uma igreja lá e a gente foi, vamos. Chegando lá nessa igreja, o meu pai conhecia o pastor Lécio Dornas. Ele é professor de escola bíblica, ele tem vários livros, ele é, assim, um mestre, sabe? Uhum, Muito, muito inteligente. E ele é professor do Instituto Haggai, que meu pai já tinha feito, então meu pai conhecia, e nisso uhum. ele trocou o contato, sabe? Meu pai falou que a gente tava por lá. Aí o que que aconteceu? Era uma viagem de A lazer, de passeio, família. Aham. exatamente. Aí passou um ano, 2017 a gente foi morar lá nos Estados Unidos. Aí a gente foi. Era pra gente ficar por 2 anos, estudando, enfim. Acabou que Deus mandou a gente voltar antes. A gente voltou em 3 meses. Vamos pra cá porque era o propósito de Deus. A gente tinha muita coisa pra fazer aqui. E aí nisso a gente voltou agora, em outubro de 2022, pra lá pra passear. Foi eu e minha família pra passear. E nisso meu pai mandou mensagem pra esse pastor, é,
para marcar uma agenda. Então, meu pai, ele conhece alguns outros pastores por lá, e nisso ele marcou a agenda. E foi a primeira vez que eu ministrei, assim, em outro país, em outubro. Aí eu fui, e nisso que eu fui ministrar nessa igreja, o líder de jovens e a de louvor, eles gostaram bastante de mim. E eles falaram que todo ano eles faziam uma conferência chamada Awake Conference. Eles falaram, ano que vem a gente vai te chamar. Só que eu, né, eu falei, duvido que vão me chamar. Vamos esquecer, ou se chamarem, vão chamar alguém com mais relevância, com mais seguidores, talvez. Ó, você vê como a gente, às vezes, duvida, né? Uhum. Mas realmente me chamaram. E... Qual é o nome da igreja onde você foi? Family Church. Okay. É uma igreja americana que tem cultos brasileiros e cultos hispanos. Mas eu vi gravações você cantando em inglês. Em inglês. Então, é que daí era uma conferência de jovens e para toda a família. Então, foi uma conferência de 3 dias que a gente ficou lá. Então, assim, eu ganhei a viagem, assim, levei a minha mãe junto, ganhei, fomos lá e foi sobrenatural o que Deus fez, assim. Nisso eu pude ministrar meio inglês, meio português, porque como lá os adolescentes, a maioria fala só inglês, aí eu aproveitei e ministrei inglês também. Foi, assim, sobrenatural, e eu não contei há 5 anos atrás, exatamente 5 anos atrás, depois que eu voltei dessa viagem de morar lá, eu fui para um outro retiro de adolescentes da minha igreja, em agosto de 2016, acho que foi isso. Não, agosto de 2018. Cheguei lá, e aí veio um pastor, e ele profetizou sobre a minha vida, falou assim, eu vejo uma bandeira da América, em 5 anos você vai estar indo para os Estados Unidos. Você acredita? Tens a foto aí, Joel? Puxa, eu podia até ter te mandado a foto dele profetizando sobre a minha vida. Da foto dela com a bandeira ali, bandeira. Olha só. E esse é o que acontece daí, exatamente 5 anos depois. Exatamente 5 anos depois, recebi esse convite e eu me deparo nos Estados Unidos fazendo o que eu mais amo, assim, sabe? Lá eu pude fazer muitas pontes, muitas conexões, conheci pessoas-chave, sabe? Não ministrei só nessa igreja, mas eu ministrei tudo que é tipo de igreja. Ministrei na Assembleia, ministrei na Bola de Neve, ministrei na IPTM, ministrei na Lifehouse. Sim, foi maravilhoso o que Deus fez. E essa bandeira, essa foto com a bandeira, foi no meu último dia lá na viagem, que eu tava ministrando na Bola de Neve. E aí foi maravilhoso o que Deus fez. E nisso, o pastor, ele sentiu, Deus falou com ele, porque eu preguei também. Você acredita que a minha primeira pregação fora da minha igreja já foi nos Estados Unidos? Foi assim, porque eu também não esperava pregar. Sempre fui muito enrolada pra falar, sempre tive muito medo, né? Então, foi realmente um agir de Deus. E aí eu fui ministrar, o pastor sentiu de fazer um ato profético. Ele tinha uma bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos na igreja. Acabando o culto, eu já cheguei a acabar, ele chegou e falou, eu pedi pro pessoal tirar essa bandeira, porque nós, como igreja, nós queremos te entregar essa bandeira. Deus, ele vai te usar não só aqui, mas em muitos outros lugares. Então, receba isso como uma unção internacional. E eu fiquei, meu Deus, como Deus é poderoso. Como Deus é grande. De tudo que você está falando ali, né? Batismo com o Espírito Santo aos 13 anos, pessoas profetizando sobre a tua vida. É muito uma questão que o pessoal usa a palavra avivamento, né? O que é avivamento? Para você? Você visitou algum lugar nos Estados Unidos mais relacionados ao atual movimento pentecostal, avivamento? Nos Estados Unidos, eu não... Infelizmente, não. Inclusive, lá é uma realidade muito diferente daqui. Eu vejo que as nossas igrejas, aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento muito bom de avivamento. Eu creio, assim, que nós... Eu tô vendo, eu que tô saindo ministrar mais nas igrejas, assim, como a igreja hoje em dia tá avivada, tá ansiando por mais de Deus, que é uma realidade muito diferente nos Estados Unidos. Embora eu fui lá nas igrejas brasileiras, né? Mas eu vi que lá, infelizmente, eles ainda têm uma dificuldade, porque lá, como o povo vai pra trabalhar bastante, acaba muitas vezes se esquecendo de Deus. Então, é uma realidade bem diferente. Mas, você perguntou sobre avivamento. Hoje em dia tá uma onda, né, da galera falar bastante. Revival, avivamento. Até teve que eles falaram, o avivamento em Asbury,
naquela universidade, que foi por alguns dias, algumas semanas, né? Uhum. Eu creio que avivamento não é uma emoção passageira. Não é assim, igual foi lá, que a galera foi e ficou por dias adorando. Eu creio que avivamento é muito mais que palavras, muito mais que melodias, barulho, muito mais que uma emoção passageira. Eu creio que avivamento é mudança de mente, é mudança de vida. Avivamento é um despertamento de almas, é assim, salvação em almas. Então, quando isso começar a acontecer realmente em um país, em um local, eu vejo que assim, nós temos vivido isso, sabe, nas igrejas. O Descende, que teve há 2 anos atrás, eu estive no Descende, lá em São Paulo, né? Uhum. Com milhares de pessoas, sabe, rendidas aos pés de Jesus, mas não só ali no Descende, não só na igreja, mas quando realmente vivem isso no seu secreto, vivem buscando a Deus nas suas casas, vivendo o evangelho, isso é avivamento. Para mim, isso é. Milena, você que teve um pouquinho dessa experiência, né? O que você vê hoje como o papel de escolas cristãs, escolas evangélicas, assim, de repente chegando em famílias que essa criança não vai para a igreja, às vezes que os avós eram crentes, mas já a mãe e o pai não são, né? Ou mesmo crianças que vão na igreja, mas tem essa extensão durante a semana do culto, do devocional, do louvor. Como que você considera, qual que é a importância que você considera disso, Eu Milena? acho muito importante. Eu acho muito importante os pais sempre incentivarem. Porque assim, criança, não tem jeito. Quando eu era criança, os meus pais, eles iam pra igreja, então eu tinha que ir junto. Sim, Né? não tem escolha, né? Tem escolha. Então é algo que vem, né? Vem sempre. Os pais levando, incentivando. Não, você vai pra escolinha. O meu pai, eu não queria ir pros adolescentes, porque eu tinha vergonha. O pai falou, você vai. Você vai pro retiro, você vai ter experiências com Deus. E bom, eu fui meio que não querendo ir. E olha, tive um encontro com Deus. Eu vejo que isso é muito importante. E olha, parabéns por essa escola. Eu vejo que o quão importante foi pra mim, assim, por mais que eu era pequenininha, mas de ter, assim, uma educação com professores, com você, né, diretora, com, enfim, toda essa parte da escola, pessoas de Deus, né, pessoas com ensinamentos cristãos. Eu vejo o quão importante é isso. E mais pra frente, né, eu ali na minha adolescência fui pra um outro colégio e, olha, a maioria dos meus amigos, tava numa sala com 60 alunos. 60, 70, ali no ensino médio. E eu lembro que o meu ciclo de amigos era tudo pessoas que não tinham a minha mesma criação que eu tive. A mesma Não fé. eram cristãos, não iam pra igreja. Então eu falei, eu não vou me influenciar. Por mais que as pessoas, sabe, não queiram saber de Deus, eu estou aqui por um propósito. E eu vou fazer a minha parte. O que aconteceu? Ali no segundo ano do ensino médio, eu tive a ideia, eu com mais um amigo meu da minha sala, que é hoje em dia meu tecladista, inclusive, tive a ideia, vamos perguntar primeiro, né, pra direção, se a gente pode. Vamos montar um intervalo vida? Toda quinta-feira a gente se juntava no laboratório pra falar de Deus. A gente levava um violão e levava uma palavra, alguém compartilhava uma palavra. E nisso a gente perguntou, eles autorizaram, e aí a gente foi em todas as salas falando, na quinta-feira vai começar o intervalo vida na nossa escola, e foi assim, algo que mudou o colégio. Mudou bastante, porque eu saí, né, já faz alguns anos, e hoje tem adolescentes ali da igreja que estudam nessa escola. E continuam. Continuou esse projeto. Então, você vê, quando alguém tem esse... Não que fui eu, mas eu tive a ideia também, eu com esse amigo meu, com uma outra amiga da PIB, da primeira igreja batista. Então, quando alguém dá esse passo, pode fazer a diferença. A gente precisa falar de Jesus. Eu vejo, assim, tantas amigas minhas, eu tinha 3 amigas, era eu e mais 3. E aí eu lembro que tinha uma que não queria saber de jeito nenhum de ir pra igreja, a gente falava, ela via, sabe, que a gente vivia o evangelho e não se influenciava por nada, ela via, ela não queria saber. Mas amém, e a gente tava ali, eu continuava. Aí 2 delas eu chamei
para ir para os adolescentes. Elas foram em 2 retiros comigo, aceitaram a Jesus. E a palavra tá plantada. Hoje em dia, infelizmente, eu não sei se elas continuam, sabe, no evangelho, se elas continuam, mas eu creio que a palavra foi plantada. Isso. Vamos fazer um intervalo para ver umas Vamos, fotos? com Então, certeza. assim, Joel, você vai passando as fotos aí, por favor. Joel de Sá tá na técnica de som hoje aí, na operação. Vai passando aí conforme você tem. Ah, essa é eu Ai, que meu vou Deus! contar. E daí você vai contando as fotos, gente. Essa é a formatura da Milena na educação infantil. Então, você devia ter 5 anos, né? Meu Deus. Silvana. A cara do meu irmão. E Banguelinha. essa formatura aconteceu, gentilmente, o teu avô cedia o espaço da Aham, igreja para a gente fazer alguns eventos, teatros bíblicos, eu formaturas, e a lembro. tua formatura foi lá. Então tá com o Lico ali, o peixinho Aham. na borla, Antigo né? ainda, né? E o pai e a mãe só sorrisos aí, né? Nossa, foi muito... Eu lembro como se fosse ontem. E aí, conta pra Olha, nós. nossa, foi maravilhoso. Foi uma viagem que a gente fez em Doutor Ulisses. É uma das menores cidades do Paraná, uma das cidades mais simples, mais pobres do Paraná. E aí a gente foi agora em dezembro com o pessoal da igreja, o pessoal de missões. A gente fez o Natal Solidário. A gente se juntou, fomos pra lá, bem missionário mesmo. O meu ministério, na verdade, não tá relacionado somente a louvor e adoração. Ok. Meu ministério é mais que isso. Eu amo evangelizar, eu amo falar de Jesus aonde eu for, sabe? E aí eu falei, não, preciso ir pra essa viagem. Daí a gente ficou numa escola, a gente fez Se missão. hospedaram numa Aham, a gente fez escola. missão mesmo, sabe? A gente saía, pregar, falar, bater nas casas, falar de Jesus. Aí a gente Legal. fez uma almoção na escola um dia, demos cestas básicas. E essa foi uma experiência maravilhosa. E o Foi tamaninho da foi uma igreja, né? experiência marcante. Igreja do Evangelho Quadrangular, bairro do Cerrado. Tava fechado há muitos anos, porque o povo não, enfim, não ajudava, a prefeitura não ajudava, então tava meio que caindo aos pedaços a igreja. E daí a gente foi e reabriu a igreja. Benção. Aí a gente foi, fez um culto, só tava tipo nós, né? E mais umas 3 pessoas, tava um senhorzinho também, que era o pastor, o antigo pastor. E foi uma experiência marcante, porque aí eu pude ver que é muito mais do que ter muitas pessoas, Ok. é muito mais do que talvez você ministrar com uma estrutura maravilhosa, com muitos músicos, sabe, com som, com luzes. É muito mais do que isso. O evangelho puro e simples, real e verdadeiro. Maravilhoso. Legal. Vamos em frente, Joel. Ah, aí, Ah, essa foi na viagem volta lá também. Apresenta para nós aí o teu perfil, Ah, Milena. então, Hã? hoje em dia eu posto mais coisas no meu Instagram, né? Aham. Tenho meu TikTok, mas é mais de vez em quando. E foi aí que eu comecei a postar meus vídeos cantando. Tá lá, Milena Amorim, tudo junto, Milena Amorim, underline. Aí eu coloquei, né, embaixo louvor, adoração e avivamento, que são as coisas que eu sou focada, né? O que você vai ver no perfil. É isso, Que né? bênção. Conhecer a Jesus, fazê-lo conhecido. Graças a Deus tem aumentado de seguidores e, na verdade, o objetivo não é ganhar muitos seguidores e curtidas, mas é alcançar almas, alcançar Sim. vidas. Esse é o objetivo. Vamos em frente aí. Foi na Na viagem mesma evangelística viagem também. lá, Aham. ok. Vamos ver qual é a próxima foto. Ah, esse é o videozinho. Esse foi Que lá na local é esse? Family Church de Orlando. Foi Ok. a igreja que me chamou. Olha, ela é linda. Tem uma estrutura bem de filme mesmo, sabe? Americana. Eu gravei um vídeo cantando uma canção em inglês. Depois, se você quiser escutar, tá lá no meu Instagram também. Foi maravilhoso. Tempo precioso mesmo que Deus tem feito. Ele tem cumprido promessas, né? Promessas. Ai, foi. Essa foi a gravação há um ano atrás da canção Recomeço e Mais Que Canções, que eu não falei, inclusive. Mas essa eu postei, eu lancei agora em janeiro. Foi 2 canções que Deus me deu e falam sobre adoração, falam muito mais que canções, muito mais que palavras. O Senhor quer de nós, quer de nós o nosso coração. E é maravilhosa também, depois você pode escutar. Muito bom essas Isso. Ah, essa a experiências. gente já Esse já viu.
Esse daí vai ficar, como fica o QR Code, fica lá embaixo depois. Essa foto, tá o teu avô ali, é no dia da tua formatura. Então eu Olha, a igreja já... selecionei Nossa! selecionei junto ali nas fotos, Uhum, então tava toda uma decoração também com os balões, balões. alguma coisa assim. Eu E ele estava lembro. fazendo a oração pela Uhum, escola, pelos alunos ali que uhum. estavam Eu lembro de se uma. formando. Deu um grande abraço aos teus Ah, com avós, tá? certeza. Vocês vão ficar felizes. Eu vou mandar pra eles o podcast. Com certeza. Eu lembro de uma formatura que eu usei uma. Acho que antes, eu apresentei com uma fantasia, uma roupa que tava M. Tipo, era as letras. Ok. M de Eu Milena. vou Eu ver tava lá. se eu Tava com consigo. uma chiquinha Se assim. eu consigo Eu vou organizando de 5 em 5 anos as fotos da Uhum, escola. Daí, quando precisa alguma coisa, uhum, existe uma ordem no uhum, caos das fotos, né? uhum. Porque eu Muita, amo bastante fotos. coisa. Aham. Mas Então, é muito vamos em legal. frente ver se tem mais alguma aqui. Ah, eu Olha, te seu cabelo entregar. comprido. Olha. Ah, Como que pode? E você sabe que eu lembro também de alguns colegas que eu tinha? que, Lembro bastante. que Eu lembro, legal. esses dias eu tava no shopping e eu encontrei com uma minha melhor amiga daqui, Ah, a Lana. Você lembra certo. dela? A Alana da tua idade. Da minha idade. E depois eu tiro a dúvida com Bom, você depois de eu te qual das mostro a duas foto dela. Alanas que são. Hã? Depois eu te mostro a foto dela. A gente se encontrou e começamos a falar. Meu Deus, quanto tempo! Eu lembro muito. Olha, Banguelinha. Vamos Que em legal. frente. Acabou. Acabou. Então, Milena, queria te deixar à vontade para fazer suas considerações finais, Uhum, trazer uma palavra tua aí para os nossos adolescentes aqui na uhum, escola, né? Crianças, uhum, jovens que às vezes acham que é tão complicado, é quase impossível. Como eu vou ser adolescente no mundo uhum, de hoje, servir a Deus, uhum, parece que às vezes é quase incompatível uhum, do jeito que são as uhum. coisas. E de repente, como nos alegra o coração ver Deus levantando um ministério na tua vida, né? Eu tenho vivido as minhas melhores experiências com Deus lá no meu secreto, no meu momento de intimidade, sabe? Eu desço lá no escritório, coloco uma canção, um louvor, um fundinho, pego a palavra. Muitas vezes é muito difícil ler a Bíblia, principalmente para nossa geração, os adolescentes sempre falam: "Nossa, mas eu não entendo nada da Bíblia, palavras difíceis". Mas quando você para não só para ler, mas para meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo começa a se revelar de uma nova forma. Ele começa a revelar coisas do coração de Deus. O Espírito Santo, ele nos guia até as profundezas do coração de Deus. Isso é muito real. Então, quando você está ali no seu secreto, no seu momento de intimidade com Deus, ele se revela de uma nova forma. Você começa a orar, buscar, não orar com palavras difíceis. Deus altíssimo, grandioso. O Espírito Santo, ele é nosso melhor amigo. Então, quando você tem comunhão, intimidade com Deus, é muito mais fácil você chegar para ele e falar: "Paizinho, Abba Pai, Paizinho querido, eu tô aqui, eu quero conhecer mais sobre quem o Senhor é. Eu quero te dizer que só ele é capaz de preencher as lacunas vazias do seu ser. Nada pode nos separar do amor de Deus." Assim a palavra diz. E Jesus está voltando. Então, se prepare, porque nós somos uma noiva que vai morar com Jesus no céu e isso é uma realidade nos dias de hoje. Ele está voltando muito em breve, ele não tardará e nós estamos aqui dispostos e disponíveis a cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, independente do seu, se você tem ministério, independente se você trabalha, se você é médico, advogado, Deus te chamou para anunciar as grandezas dele, para anunciar a palavra dele aonde você for. Então, é isso. Milena, que alegria receber você aqui, que alegria revê-la, né? Amém. E assim, queria deixar um grande abraço aos seus avós, pastor Rogério Amorim, irmã Marilza, e dizer assim que eu já admirava o trabalho deles, por aquela igreja linda, né? Linda, o templo Uhum. lindo e lindo ali de pessoas, sempre lotada, mas essa admiração cresceu 2 vezes essa semana. Eu tive o privilégio de, na segunda-feira, e ministrar numa escola de pais lá na igreja Que da Ana benção. Paula e do Campo pastor Largo. Almir, da pastora Ana Paula e pastor Almir em Campo Largo.
e um trabalho ali pujante com pais, pessoal dedicado ao ministério infantil. E agora vendo assim também você, eu vejo que alegria que deve ser no coração de Deus, primeiramente, e no coração do pastor Rogério, da irmã Marilza, de ver não apenas o filho, a nora, as filhas, o genro, mas agora a neta Amém. também, né? Pregando a palavra de Deus, cantando, compondo, que é aquele ministério principal feito aí dentro da família, né? Que isso acaba se expandindo aí a toda a igreja. Amém. Milena, continue sendo bênção, continue influenciando essa geração. E para nós, mais uma vez te digo, que alegria recebê-la aqui no Evancast Educacional Evangélico, dizer, olha, foi nossa aluna, que bênção, que bênção. Júlia, Ana Júlia, obrigada por... Vem cá para você aparecer nas câmeras, obrigada por dar um abraço nela e apresenta a tua irmãzinha. Ela tá aqui, ó, com uma camiseta, ó, Jesus Loves You, do Retiro, que é um retiro de influencers cristãos, que eu vou participar. Que legal! Mês que vem, lá em Goiânia. Maravilhoso. Deus abriu essa porta lá nos Estados Unidos. Enfim. Que bênção, que bênção. Estamos aí, eu que agradeço. Deus Obrigada, abençoe. Raquel. O Joel vai estar aí Joel. dirigindo aí junto com o João essa edição, né? Pra gente fazer aí, se houver necessidade de ajustes, e em breve já a gente te avisa aí, fazer uns bons recortes aí para você botar nas tuas redes sociais também. Com certeza. Isso é bênção. Obrigada, até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.